Bárbara, da Juslog, a Juslog, empresa de logística jurídica que está em Belo Horizonte. Bárbara, querida, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo de falar com a gente e contar um pouquinho da sua experiência aqui conosco. Eu queria que você começasse apresentando a Juslog, que não é muito simples de entender. Trabalha num nicho muitíssimo específico. Tenho certeza absoluta que o pessoal da área jurídica entende muito bem, mas eu gostaria que, de maneira mais ampla possível, você fizesse uma breve explicação para a gente entrar daqui a pouquinho no dia a dia seu com o Clube de Permuta. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Léo. Sempre um prazer estar com você, seja online, seja na saudade, nos saudosos almoços que a gente sempre estava junto. Mas vamos lá. A Juslog, esse nicho bem específico, eu lembro até no café da manhã, né, aquele primeiro encontro para poder conhecer o clube também, eu falei um pouco e o Luciano não entendeu muito bem, ele falou assim, não, peraí, vamos ver se isso se encaixa mesmo, né? Como que é isso? E eu falei assim, olha, eu tenho certeza que tem muita gente que consome, porque o que a gente faz? A Juslog, ela faz a parte burocrática dos escritórios de advocacia, dos escritórios de contabilidade ou do jurídico interno de todas as empresas, na verdade. Então, a gente está no Brasil, um país continental, e normalmente as causas elas ficam confiadas a um único escritório de advocacia ou aquele jurídico da empresa, só que a gente sempre tem uma demanda fora daquela cidade sede. E precisa de um advogado para poder realizar uma audiência, um preposto para estar numa audiência também, ou mesmo para fazer um protocolo simples de um processo judicial, isso a gente falando em questões judiciais, ou mesmo uma junta comercial, uma delegacia de polícia, enfim, qualquer órgão. Tem muita demanda. Então, assim, eu falo delegacia de polícia, às vezes a gente acha estranho, mas, por exemplo, a gente atende uma empresa, essa não é nem via escritório de advocacia, que é a PagFácil. Eles têm fraude o tempo inteiro, então eles precisam do boletim de ocorrência de protocolizar na cidade. Então, hoje a gente tem mais de 7 mil parceiros pelo Brasil que fazem esse serviço para a gente na ponta, e o escritório ele acaba tendo, a gente faz essa logística operacional para os escritórios e para as empresas que são nossos clientes. Então, em vez de você ter que ficar perdendo tempo e ligando tentando descobrir alguém naquela cidade que você não conhece, que você está mandando uma documentação sua, às vezes sigilosa, ou que para comparecer num ato, numa audiência, a gente tem uma pontuação desses nossos parceiros e a gente garante a execução desse serviço na ponta. E no final você paga um boleto. Eu vou me permitir fazer um comentário sobre a sua empresa que, para mim, eu que estou de fora, é algo assim fundamental para ter uma contratação através do você. É o estabelecimento da relação de confiança. Eu paro de tratar com quem eu não conheço na ponta para tratar com a Juslog. Eu paro de conversar com M para conversar com uma. Isso deve ter um ganho de escala administrativa fora do comum, sem sombra de dúvida. Enorme, enorme. Muitos escritórios têm um pouco de dificuldade em ver isso, às vezes. Em São Paulo, menos, eles são um pouco mais abertos, já entenderam essa situação, mas é tão grande que muitas vezes é o estagiário que faz essa solicitação. E aí o estagiário, ele formou, ele mudou de setor, e aquela informação se perde dentro da empresa. A gente conversou com muita gente que tinha problemas internos mesmo. Por quê? Porque você não sabe quanto que você vai pagar, e até de organização. Quanto que eu vou pagar por um protocolo no Amapá? Eu não sei, aquela pessoa hoje pode cobrar 100 e amanhã ela pode cobrar 300. A Juslog, ela te garante que vai ser X. Então, você já vai ter aquilo esquematizado até para você montar o seu custo na hora que você aceita uma demanda.
E tendo previsibilidade de manutenção daquilo que está através de você. Né? Eu acho assim, Exatamente. Pelo ritmo dos chamados e dos pedidos que eu já recebi aqui, Bárbara, está super bem explicada a Juslog, que já tem franqueado e associado de outras praças perguntando quando é que você vai para a cidade deles. Então, agora você vai expandir a sua relação com o Clube de Permuta, além de Belo Horizonte, porque você tendo a oportunidade, se você quiser, isso é uma característica nossa, que eu até aproveito, uma vez associado numa praça, você já está qualificado para poder estar em qualquer lugar do Brasil. Então, quem quiser a Bárbara, e se ela se interessar depois de se associar em outra praça, está mais do que liberada, está incentivada. Por favor. Eu já tenho pensado sobre isso. Tem alguns associados, Bárbara, que estão conosco em 11 cidades diferentes. Então, é algo a se pensar para a expansão do negócio. Eu quero falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre como que você conseguiu atingir uma marca de mais de 300 mil reais em operação conosco, seja comprando ou vendendo, de algo tão específico para uma empresa que tem todos esses desafios que você já apresentou, principalmente em ano de pandemia. A gente conversa bastante, como você relatou aqui, né, nos assuntos nossos de dia a dia, dos nossos almoços do Clube de Permuta, que infelizmente estamos proibidos de fazer. Aliás, no mês de março, informação para toda a rede, só Belo Horizonte na primeira semana e Petrópolis conseguiram se reunir por conta dos decretos e o avanço da pandemia em todas as cidades. Então, infelizmente, nós estamos paralisados com os nossos eventos presenciais. Esses são muito ricos e em vários desses você relatou as dificuldades da pandemia. Então, eu queria saber de você, Bárbara, no dia a dia conosco, o Clube de Permuta, quão importante foi, se de fato conseguiu ser, que você já está indo para poder celebrar 2 anos de parceria com a gente, e são 2 anos difíceis, não são 2 anos fáceis, né? Então, como tem sido o dia a dia com o clube? Então, na verdade, eu já falei isso por mais de uma ocasião, e é sempre bom falar mais uma vez. Esse último ano de pandemia, hoje a gente está fazendo aniversário, né, de pandemia, foi muito complicado para a Juslog. Então, você imagina que se eu falei que a gente faz audiências pelo Brasil inteiro, tem 1 ano que a gente não faz audiências, de fato, físicas no Brasil inteiro. Isso representava uma grande parte do nosso, né, faturamento. E, enfim, mudou um pouquinho o tipo de demanda, a gente acabou se especializando e trabalhando até essa relação de confiança mesmo, que a gente falou em outros aspectos, mas a junção de um bom trabalho de fluxo de caixa positivo que a gente fez nos últimos anos. A Juslog trabalhou de maneira correta, né, nos últimos anos, com um fortíssimo aliado do Clube de Permuta que nos permite hoje estar tão sólida no mercado como estávamos há 1 ano atrás. Eu falo isso porque, como a gente trabalha por demanda, uma grande parte do meu custo ele está relacionado com o pedido. Então, se eu não tenho uma audiência lá na ponta, e se eu recebo por audiência, eu também pago por audiência. Então, esse custo eu não tenho quando eu não tenho pedido. Mas as minhas grandes bases, né, de custo fixo, aluguel de espaço, internet, telefone, luz, IPTU, contabilidade, eu já estava 100% paga do ano passado até esse ano, porque eu fiz isso tudo pelo clube. Então, eu utilizei o espaço que era, né, um espaço de coworking, mas uma sala privativa, né, dentro de um espaço do coworking que fazia parte do clube, e desde então, todos esses custos ficaram ali, a contabilidade, um outro parceiro do clube também, que eu sou muito bem atendida, e melhor, eu consegui pagar alguns fornecedores e fazer alguma renda com o próprio clube. Então, uma parte do rendimento da Juslog hoje, ela vem com venda que eu fiz pelo Clube de Permuta e a pessoa me paga em dinheiro. Então vamos só explicar melhor. Você adquiriu alguma coisa no Clube de Permuta, repassou para quem não está no Clube de Permuta e essa empresa ou essa pessoa pagou para você em dinheiro e você fez caixa. Foi isso? Exatamente, fiz caixa. Você fez caixa na pessoa física, teve condição de fazer na pessoa física porque a sua empresa conseguiu pagar um prolabore indireto para você em permuta. Que sensacional.
Sensacional. E eu falo que até num ano complicado, eu estive grávida a pandemia inteira, né? E por vezes já não conseguia mais, já não tinha mais por onde sair, e também coloquei uma parte da minha retirada do meu prolabore, ou até mesmo de antecipação de lucros, eu deixei estipulado um percentual que é meu dentro do clube para gasto pessoal meu. Então, eu transformei uma parte da minha retirada em permuta também, o que foi muito bom, que eu tenho qualidade de vida, eu tenho ótimos fornecedores de coisas que eu já utilizava dentro da minha casa, detetização, limpeza de fossa, até festa dos meninos, chopp, decoração, isso tudo, eu coloquei aí nesse percentual que é meu, até massagens relaxantes lá na Alecrim. Importantíssimo em tempos de pandemia, fundamental, fundamental. Então, assim, eu queria, para poder concluir com você, eu sempre gosto de colher essa impressão, principalmente quem passa de um ano conosco. Porque quando passa de um ano, teoricamente, a gente passou por um ciclo completo. É óbvio que o último ano foi um ano atípico para todo mundo, né? Esses últimos 12 meses têm sido desafiadores para qualquer empreendedor, empreendedora no Brasil, em qualquer tamanho e porte, e também cidade. Lembrando que esse bate-papo com o fundador ele não fica restrito a Belo Horizonte ou a cada uma das cidades das quais os associados, eu já falei isso, depois vai para o IGTV e todo mundo vê. Em exemplos como o seu, Bárbara, eu queria que as pessoas conseguissem se espelhar e se enxergar. Então eu queria uma breve finalização sua, dizendo, dentro da sua avaliação, o que parecia mais difícil de ser feito, aonde estava o impeditivo de você estar conosco, e hoje, passado quase 2 anos com a gente, que você vê que não era um problema, era algo que você visualizava como um problema, mas acabou não sendo dentro do dia a dia conosco, e isso caiu por terra e efetivamente conseguiu fazer você ser uma grande operadora que a gente tem aqui em Belo Horizonte. Que essa dedução, essa avaliação sua, sirva de exemplo para vários empreendedores de qualquer tipo de porte, para poder vencer a barreira do medo de entrar dentro de uma plataforma como a nossa. Primeiro, é o medo de vender, de não vender. E aí eu lembro direitinho de não vender, porque o meu produto sendo muito específico e exigindo uma relação de confiança, igual eu falei no começo, aqui em Minas Gerais, os escritórios ainda têm uma certa restrição em contratar esse tipo de serviço, o que em São Paulo já não acontece mais. Eu pensava que poderia ser um dificultador. Eu falei assim, mas e se eu não vender? Eu não tinha coragem de gastar. Eu não queria gastar, porque eu falei assim, não, peraí, deixa eu vender primeiro. Eu lembro bem. E aí você falou comigo assim, olha, vender eu não tenho a menor dúvida. Eu falei assim, pois bem, já que ele está falando que ele não tem dúvida, então eu vou gastar um pouquinho. E aí eu lembro que eu fechei com a contabilidade, uma coisa assim, para poder tentar entender. Então, o primeiro medo, que era de não vender, hoje ele já até se transformou, porque eu tenho que ir equalizando, porque eu acabei vendendo, você falou de uma marca de 300 mil que a gente operou, mas a gente tem que considerar que é um ano só, porque quem comprou de mim ano passado não gastou ainda o crédito comigo, praticamente. Verdade. Então, é uma conta que eu tenho sempre que estar atenta. Então, esse medo de vender foi superado, e depois eu tinha o medo de não gastar com a empresa. De gastar só para o pessoal. Exatamente, ser só para o pessoal. O que foi superado com o coworking, que acabou que grande parte da minha despesa física, né, da minha necessidade foi para ali, com a contabilidade e até alguns outros serviços que a gente ainda usa para Juslog. Até o almoço do final de ano, que a gente conseguiu fazer com os funcionários, eu fiz na Vals. Tem um curso de graduação também que você adquiriu para diminuição de despesa, não teve isso? Na verdade, o curso de graduação, ele acabou até gerando uma certa receita, porque ele foi para minha funcionária do lar, de casa, mas que ela paga... Achei que fosse na equipe.
Não, ela paga pra gente como se fosse um empréstimo, um adiantamento que eu fiz para ela. Excepcional. E ela está se qualificando, e eu fico feliz por ela estar se qualificando. Mas os presentes do final do ano também foram pelo clube. Então, enfim, dos funcionários da Juslog, os bônus foram pelo clube, depilação para as meninas, enfim. A gente conseguiu fazer uma conta muito, muito positiva. Então, se eu tinha medo de vender, foi superado. Se eu tinha medo de gastar, foi superado com louvor. Tá gastando tanto. Que ótimo. Ô, Bárbara, muito obrigado por compartilhar suas experiências. Vocês que nos ajudam com associados, que aceitam o nosso convite do Bate-Papo com o Fundador, não fazem ideia do quão importante tem sido esse bate-papo para pessoas que já estão no clube, associados nossos que não sabem operar da forma como vocês que vêm até o bate-papo sabem operar, como empresas que são indicadas e às vezes ficam na dúvida, porque a nossa intenção é aumentar mais e mais a nossa plataforma para que nós possamos ter diversidade, para que a gente possa ter o mix adequado para sempre poder atender mais. Fica comigo aqui por finalização. Agradeço a sua presença, agradeço todo mundo que acompanhou esse momento nosso aqui no Bate-Papo com o Fundador. Ele vai agora para o IGTV. Desculpa não responder todos os comentários, avisos, abraços que recebi aqui e que também vão ficar disponíveis dentro do IGTV para depois eu falar com um a um, agradecendo a presença de todo mundo. Muito obrigado, boa tarde para todo mundo, que possamos vencer, nos cuidando, essa fase tão difícil que estamos vivendo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, Bárbara. Boa tarde, tchau.